Obtenção de parâmetros meteorológicos, ou seja, com relação ao clima. Vamos lá? Os valores dos parâmetros climáticos da região atravessada pela linha de transmissão devem ser estabelecidos com base em medições específicas, desde que a rede local de estações de medições forneça dados confiáveis, com sistema de instrumentação preciso, período aceitável de registros e densidade de estações suficiente para caracterizar os valores da rota da linha. Vamos traduzir isso? Você tem lá a linha de transmissão passando por uma determinada região. Esse controle aqui às vezes pula o slide, né? Vou pegar aqui a caneta vermelha. Então, imagina você olhando a linha de cima, tá? Você tem ali uma grande região, né? Normalmente uma região rural, ok? E aí você vai ter aqui a torrezinha de transmissão, outra torre aqui, e a linha vai passando, né, por ali. Vamos colocar aqui 3 fases, certo? E aí a gente quer saber tudo sobre essa região aqui, né? Aqui eu peguei um pequeno trecho, né? Mas imagina que sejam quilômetros e quilômetros, né? Uma região aí abrangida por várias torres. E as linhas de transmissão realmente são gigantescas. O Brasil é enorme, correto? Então, ele está falando o seguinte: eu preciso saber qual é o vento que sopra ali, qual a temperatura que faz ali naquela região, né? Do sul de Minas é diferente do norte de Minas, é diferente do leste, é diferente da região da Mantiqueira. Então, são muitos dados variáveis, né, com relação ao clima. E aí ele vai pedir, a norma vai dizer que essas medições elas têm que ser específicas para essa finalidade. Eu não posso pegar outros dados que foram medidos com outro propósito e usar para o projeto da linha. Então a CEMIG, quando ela vai projetar uma linha de transmissão, né, a CEMIG transmissão, GT, né, CEMIG GT, que é geração e transmissão, ela tem que projetar essa linha fazendo as suas próprias medições. Ah, vou pegar ali um livro do IBGE que fala, não, não pode. Certo? Tem que ser ela mesma medindo. E a rede local de estações de medições tem que ser confiável. Os dados têm que ser de qualidade. Tem que ser medição mesmo. Porque, gente, se tem um negócio complicado é medição. Porque a medição depende, o resultado da medição depende diretamente do método que você utilizou. Então, como que ele vai medir o vento? Ele vai usar uma biruta? Ele vai usar um anemômetro? Né? Que tipo de equipamento vai ser utilizado? E mesmo que ele utilize, não, tem que ser um anemômetro, que é um equipamento específico para medir a velocidade do vento. Tá, mas aqui é a altura do solo, né? Que hora do dia? Durante quanto tempo? Uma medida só ou várias medidas? Tudo isso influencia. Então, são medições específicas. E você, como profissional, tem que se atentar para esse detalhe, tá? É muito importante. Muitas vezes o cara pega ali um amperímetro alicate e joga ali, ah, deu tantos amperes. Beleza, mas como que você mediu? O cabo estava passando no centro das garrinhas do alicate? Ou estava encostando? Né? O fio, o condutor que você mediu, tinha outro próximo dele que poderia interferir. Então são muitas. As normas elas servem para isso. Né? Então os dados têm que ser específicos com a finalidade do projeto da linha. Tem que ser as estações de medições, tem que fornecer dados confiáveis, sistema de instrumentação preciso, que é o que eu estava dizendo, né? Os equipamentos que tem que ter uma boa precisão, período aceitável de registros, né? Como eu falei lá, essa norma aí, ela traz tabelas que são medições estatísticas durante décadas. Então, eu não vou lá medir um dia só e acabou. Depende da estação do ano. Então, o estudo para o projeto de uma rede ele é bem completo. Né? Ele envolve muitas coisas. 422. Na falta de dados com as características distritas no item anterior, 421, ou no caso que não sejam utilizadas medições específicas, ou seja, você vai aproveitar dados de outras medições, né, que não foram específicas para o projeto da rede, um procedimento alternativo, então vou te dar, a norma está dizendo, eu vou te dar uma alternativa, o que você pode fazer se não tiver esses dados? Para estabelecer a média e o desvio padrão, que são medidas estatísticas, né? Para fazer estatística, então, o que ele vai falar? De alguns dos elementos climáticos e parâmetros deles derivados, o texto vai alongando, né? Então, se você não tiver dados coletados, você quer calcular a média desses parâmetros climáticos aí, expressar esses valores através de fatores que definem o clima, como
altitude e posição geográfica. O que ele está dizendo? Ó, se você não tiver os dados tão bons assim, dá para você usar alguns outros valores de acordo com o clima. E aí a norma vai colocar esse desenhozinho aí. Olha. Tem uma distância típica e uma distância limite. A distância limite, olha, é o mais baixo que ele pode chegar. Porque se esquentar muito e tudo mais, o que vai acontecer com a catenária? Que eu estava dizendo logo agora. Ela vai cedendo, ela vai diminuindo, a flecha vai aumentando. O fio vai ficando com a barriga cada vez maior se a temperatura for muito alta. Porque ele vai dilatar, não é isso? Ele vai dilatar e aí a barriga vai aumentar. Né? Então é isso que vai acontecer. Ou até mesmo ele perde resistência mecânica, ele vai ficar mais molenga, né? A temperatura vai subindo, vai ficando molengão. Pode chegar até a fundir, professor. Oh, aí calma. Qual que é a temperatura de fusão do cobre? Qual a temperatura de fusão do aço? Não é 30, 60 graus, 100 graus, 200 graus. É acima aí de 400, o aço 900 e tantos graus. Então, não é fundir, ele pode até fundir se tiver ali alguma a corrente exceder demais, né, e esquentar a esse nível. Aí beleza, o arco elétrico chega a milhões de graus, tá? Sem problema nenhum. O arco elétrico ele é capaz de transformar certos metais em gás. Pra você ter uma ideia, não vai nem fundir, não, ele já vai transformar logo em fumaça. Ele faz desaparecer as pontas dos disjuntores, tá? Uma curiosidade, isso aí lá dentro dos disjuntores, que operam com o gás FS6, na hora de fechar contato, a ponta do contato ali, às vezes, ela simplesmente vira gás, tá? De tão alto que é a temperatura. Mas não é disso que a gente está falando, a gente está falando de temperaturas climáticas, né? E aí o que vai acontecer? O, a catenária vai cair, né? Vai diminuir ali o ponto mínimo dela, e aí tem essas distâncias, a distância típica nominal e a distância limite nominal, lá embaixo. É isso que a norma está dizendo, tá? Logo em seguida, ele vai falar do cálculo da temperatura em regime permanente. Nós já estamos com 25 minutos. Vou parar aqui e volto no próximo vídeo, então, beleza?